poder da Tua Palavra, sendo transformados pelo poder do Teu Espírito. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, meus queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no livro de Atos, no capítulo 2. Nos domingos à noite nós temos estudado, na verdade, o livro de Coríntios, 1 Coríntios, mas com o pastor Anderson de férias e mais uma série de outras coisas, ele me deu a liberdade de que eu escolhesse algum outro texto para pregar. E eu achei interessante trazer para os irmãos uma lição importantíssima nos dias de hoje, que nós vamos ver, que é ensinado no capítulo 2 de Atos, Nós vamos, é um trecho bastante longo que nós vamos estudar essa noite. Nós vamos ver do versículo 14 ao versículo 41. Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência. Eu não pretendo expor versículo a versículo. Na verdade, eu pretendo fazer uma visão panorâmica, mas eu quero trazer para os irmãos algo precioso. Vamos ler o texto e os irmãos vão entender um pouco melhor o que eu quero trazer para os irmãos essa noite. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós os matastes, crucificando-o por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vós e para todos os que ainda estão longe, para vós, vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os, dizendo:
Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Senhor Deus e Pai amado, obrigado pela sua palavra que se estende diante de nós. Pedimos a Deus nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine as lições preciosas que temos aqui, ó Pai. Pedimos que o Senhor me use como instrumento, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale através de mim e atinja o coração dos meus irmãos, começando pelo meu, que nós sejamos transformados à luz da Tua Sagrada Escritura, ó Pai. Que nós possamos aprender as lições preciosas que temos aqui e possamos aplicá-las em nossas vidas. Pai, o Senhor sabe que não sou merecedor, não sou digno, nem sou capaz de explicar a sua palavra. E o Senhor sabe que os meus irmãos aqui também não são capazes de entendê-la. Mas o Senhor é Deus poderoso e pode fazer em nós tanto querer como realizar. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor age em nossas vidas essa noite. Que o Senhor mude e transforme os nossos corações através da sua Santa Escritura. Assim nós oramos, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num cenário atual onde existe uma facilidade e uma diversidade de muitos pregadores na internet. Nós vivemos num mundo onde nunca foi tão comum nós vimos pessoas formarem opiniões e falarem aquilo que pensam, que acham, que acreditam e divulgam isso na internet com muita autoridade, por assim dizer. E não é assim, não é diferente na igreja, no meio cristão, por assim dizer. Nós vemos na internet pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem pregadores do Evangelho. Infelizmente, a realidade é que essas pessoas que dizem pregar o Evangelho não pregam a palavra real de Deus. São pessoas que divulgam ideias, divulgam aquilo que pensam, que acham, divulgam ideologias, mas não pregam a palavra de Deus. Nós vemos na internet muitos homens que fazem sucesso, nós vemos na televisão muitos homens que fazem sucesso, nós conhecemos, até mesmo aqui em Campo Grande, homens que são famosos, por assim dizer, homens que têm uma certa proeminência na nossa cidade, que dizem pregar o Evangelho, mas que na verdade não pregam o Evangelho coisa nenhuma. E meus queridos, disse por aí que existe um grande avivamento no meio brasileiro, um grande avivamento no nosso país. Mas eu digo que isso é mentira, né? Se nós olharmos as pesquisas, nós vamos ver por aí que o IBGE da vida diz que o número de cristãos tem crescido ano após ano, mas a grande realidade é que nós brasileiros continuamos a perecer, continuamos a caminhar para a perdição, e o nosso país continua a ficar cada vez pior, porque esses ditos evangélicos na verdade não conhecem nada da palavra de Deus, e a culpa é dos falsos mestres que pregam coisas que não são o Evangelho. Por outro lado, se nós olharmos na história da igreja, o que compõe o verdadeiro avivamento, nós vamos perceber que a marca principal de qualquer avivamento na história é a pregação fiel da palavra do Senhor. Se olharmos para o primeiro século, e aqui o livro de Atos conta exatamente isso, nós vamos ver Pedro e Paulo pregando fielmente a palavra do Senhor. Se olharmos a Reforma Protestante, que é um outro grande momento de avivamento na igreja, nós vamos ver Lutero, Calvino, Zwinglio e todos os outros reformadores pregando fielmente a palavra de Deus. Eles pregavam a palavra. Se nós olharmos para um momento histórico um pouco depois da Reforma, que é o grande avivamento, os chamados avivalistas na Inglaterra e nos Estados Unidos, pessoas como John Wesley, John Bunyan, Jonathan Edwards, todos esses homens pregaram a palavra de Deus e pregaram fielmente as Escrituras. Infelizmente não é isso que nós vemos no nosso país. Nós vemos homens que estão interessados em popularidade, homens que estão interessados em chamar a atenção das pessoas, mas não estão interessados em serem fiéis à palavra do Senhor. E esse é o grande problema do nosso país, esse é o grande problema dos nossos pregadores. A minha proposta essa noite, então, meus irmãos, é nós olharmos para esse trecho de Atos e nós identificarmos 3 características de um bom sermão, 3 características de alguém que realmente prega a palavra de Deus com fidelidade. Eu quero, meus queridos, dar a vocês ferramentas para que os irmãos, ao ouvirem um pregador na internet ou ao ouvirem um pregador nesse púlpito, possam avaliar o sermão que tem sido pregado e possam distinguir entre um sermão verdadeiro ou um sermão enganoso.
distinguir entre alguém que prega a palavra de Deus ou alguém que está simplesmente fazendo um discurso bonito. Eu quero oferecer a vocês, meus queridos, à luz da Escritura, 3 ferramentas, 3 regrinhas, 3 verbos, para que os irmãos observem aquilo que tem sido dito e possam identificar se esses ditos pregadores realmente estão falando a palavra de Deus ou se eles estão enganando. Possam assim, vocês mesmos, através da palavra de Deus, identificar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Um sermão sadio e um sermão que conduz à perdição, que é enganoso. Vamos caminhar pelo texto, e eu escolhi essa passagem justamente porque esse sermão de Atos, nós vamos observar aqui, é o sermão de Pedro. Ele é o primeiro sermão da igreja, é o primeiro grande sermão pregado para a igreja. Na verdade foi pregado para pecadores, para o povo de Israel, né? Mas ele é o primeiro sermão feito, e não é só o primeiro sermão, como é considerado o melhor sermão. É o sermão que, por assim dizer, teve logo 3.000 convertidos. Na primeira pregação de Pedro, Pedro tem um grande número de convertidos, e eu quero, à luz desse texto, apresentar para os irmãos o que é então um bom sermão. Se os irmãos se lembrarem, antes da gente entrar no texto em si, eu quero que os irmãos tenham em mente que o livro de Atos, ele foi um livro escrito por Lucas. Lucas, ele era médico, não só era médico, como ele também era historiador, e Lucas escreve 2 cartas, 2 livros, por assim dizer, mas são cartas na realidade, que é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele escreve essas 2 cartas que, na verdade, digamos assim, parte 1, parte 2 do mesmo livro, mas que na nossa Bíblia é dividida em 2, para endereça a nós não sabemos exatamente para quem era Teófilo, mas Teófilo é o nome da pessoa que ele endereça. Provavelmente Teófilo é alguém de grande estatura no Império Romano, mas nós não sabemos exatamente quem foi Teófilo. Lucas escreve então endereçando a carta a Teófilo, não sabemos se ele é crente ou não, mas sabemos que o objetivo de Lucas é mostrar as grandes obras de Jesus, a fim de provar que Cristo era Filho de Deus. E ele começa relatando a respeito do nascimento, da vida de Cristo como um todo, e aí ele termina a sua primeira parte do seu livro com a morte e ressurreição de Jesus, e ele continua na segunda parte mostrando que Cristo, apesar de ter sido assunto aos céus, não parou de fazer a sua obra nos homens, mas ele continua através do seu Santo Espírito, realizando a obra na igreja. E aí ele conta os atos de Jesus, por assim dizer, no segundo livro, o livro que nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Algumas Bíblias trazem esse nome. No entanto, alguns teólogos já preferem chamar de Atos do Espírito Santo, ou Atos do próprio Cristo através da igreja. Enfim, chame como quiser, o fato é que nós temos aqui o livro de Atos, na realidade, mostrando o que o Espírito Santo tem feito através da igreja. E aí, Atos é interessante porque mostra para nós a caminhada da igreja cristã no primeiro século, passando por Jerusalém, Judéia, Samaria e chegando até os confins da terra, quando Paulo faz com que o Evangelho chegue em Roma. Os 2 grandes expoentes do livro de Atos são Pedro e Paulo. Inicialmente até mais ou menos o capítulo 12, 15 ali, nós temos Pedro, posteriormente nós temos o ministério de Paulo, e vai até o final do livro. Tá bom? Olhando para esse contexto geral e maior do texto, quando nós olhamos especificamente para a passagem que nós nos debruçamos essa noite, eu preciso que os irmãos tenham em mente o seguinte: esse trecho, ele está contando logo o comecinho da igreja. Se os irmãos se lembrarem, Cristo morreu, ressuscitou, foi arrebatado, e os discípulos até então estavam temerosos, por assim dizer, escondidos, até que Cristo apareceu a eles, disse que eles deveriam pregar e foi assunto aos céus. Aí então os discípulos se dedicaram à oração, ao ministério da oração em si. Nós temos os 12 apóstolos, lembrar que Judas é desconsiderado como apóstolo e é eleito uma outra pessoa, tá? E aí nós temos que os apóstolos, eles se dedicam à oração, até que chega a festa de Pentecostes. E se os irmãos se lembram bem, na festa de Pentecostes existe o derramamento do Espírito Santo,
né? E até então aquelas pessoas que se dedicavam à oração passam agora a pregar a palavra de Deus. E aqui eu já faço um pequeno parênteses bem breve, bem rápido. A gente costuma dar muita ênfase, gente que eu digo especialmente as igrejas pentecostais, as igrejas tradicionais nem tanto, mas as igrejas pentecostais costumam dar muita ênfase ao derramamento do Espírito Santo, olhando para os dons, especialmente os dons chamados carismáticos, né? No entanto, o livro de Atos, ele mostra que, apesar de ter essas coisas aqui no primeiro século, parece muito mais que o derramamento do Espírito Santo está ligado a uma autoridade para pregar a palavra e ao arrependimento do que aos dons carismáticos de fato. É verdade que aqui, e acontece isso no Pentecostes, os apóstolos e todos os discípulos ali passam a falar em línguas, porque era uma festa onde tinham judeus de todos os lugares ali, e aquelas pessoas passaram a ouvir a pregação do Evangelho nas suas próprias línguas. No entanto, o foco não é com que aquelas pessoas estavam ouvindo línguas estranhas, mas o foco é que a palavra de Deus estava sendo pregada. Esse é o foco dessa passagem do livro de Atos, e é importante que os irmãos vejam isso, porque no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, nós temos o relato do dom de línguas, mas o resto do capítulo todinho, até o versículo 47, ou seja, mais da metade do capítulo, nós temos a pregação do Evangelho. Interessante que, quando a gente fala do dom de línguas, que é mostrado um pouco antes, ele vai dizer que, na verdade, a palavra de Deus estava sendo pregada, e cada um ouvia em sua própria língua. É isso que as pessoas costumam esquecer. Então, nos parece, ao olhar para essa passagem, que o derramamento do Espírito Santo está muito mais relacionado com uma autoridade para pregação, com uma altivez para pregar corretamente a palavra de Deus, do que com os chamados dons carismáticos, do que com aqui no contexto, dom de línguas, por assim dizer. Mas eu não quero explicar isso essa noite. Na verdade, como eu falei para os irmãos, eu quero que os irmãos olhem para esse texto, que é um trecho até um tanto quanto longo, e nós vamos observar nessa noite 3 características de um bom sermão, como eu havia dito. Não pretendo, como eu falei, expor versículo a versículo, eu quero dar uma visão panorâmica e geral do texto, e eu quero que os irmãos se atenham a esses 3 aspectos, de maneira bem rápida e sucinta. São 3 verbinhos que eu gostaria que os irmãos guardassem. Nós vamos olhar os grandes blocos do texto, observando como esses verbos se relacionam. Guardem esses 3 verbos. Um bom sermão, ele é composto pela leitura da palavra de Deus, ele é composto pela explicação da palavra de Deus, e ele é composto pela aplicação da palavra de Deus. São esses 3 verbos. Um bom pregador, ele deve ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Guardem essas 3 coisas, guardem sempre essas 3 coisas. Um bom sermão, basicamente, precisa desses 3 verbinhos: ler, explicar e aplicar. Guardem isso, e nós vamos observar que ao longo do texto é exatamente isso que Pedro faz. Observem comigo, no versículo 14 começa dizendo assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Para aqui eu quero já chamar a atenção para um aspecto interessante da pregação de Pedro. O texto começa dizendo que Pedro se levantou, erguendo a voz, advertiu as pessoas. Aqui existe um aspecto interessante. Parece o autor, o Lucas, ele desenha para nós um movimento ascendente, mas um movimento que mostra a autoridade da parte de Pedro. Percebam, Pedro se levantou, e aqui o termo é: Pedro colocou-se de pé. Pedro chamou a atenção para si, colocando-se de pé, ergueu a voz, e quando fala que esse terminho aqui, ergueu a voz, significa que ele falou em alto e bom tom para que todos pudessem ouvir, e não só isso, advertiu-os nesses termos. E a palavra advertir aqui, a palavra que é traduzida na minha versão como advertir, significa basicamente que Pedro, é como se Pedro estivesse falando assim, pegando a cabeça da pessoa e falando assim: ó, presta atenção em mim no que eu estou falando. É como se Pedro estivesse chamando um por um e tentando colocar no ouvido daquelas pessoas aquilo que ele ia falar. Isso significa a palavra advertiu. Isso é interessante porque mostra para nós, e o que Lucas quer focar nesses termos,
ele constrói uma imagem mostrando que Pedro levantou-se com autoridade para falar. É basicamente isso que Lucas está mostrando para nós aqui. Ele quer destacar que Pedro não é qualquer um, ele não está pregando a palavra como qualquer outra pessoa, não. Ele vai falar da palavra de Deus. E ele se levanta, coloca-se de pé, ele em alto bom som proclama a palavra e ele adverte as pessoas que estão ouvindo. Isso é interessante porque no meio evangélico, nós temos alguns pastores que parecem mais palhaços do que pastores. Nós temos algumas pessoas que brincam com a palavra de Deus, achando que a palavra de Deus é um compêndio de conselhos, quando na verdade a palavra de Deus é autoridade e poder. Pedro sabia disso, e quando Pedro se levantou para pregar, ele pregou com reverência, poder e autoridade. Eu me lembro uma vez, quando eu era um pouco mais novo, mais jovem, existia um pastor que hoje eu não o vejo tanto por aí, eu vou evitar citar o nome dele, mas eu lembro que num dos vídeos dele, ele, a fim de chamar a atenção das pessoas, se fantasiou de Chapolin e veio ao púlpito como Chapolin Colorado, a fim de dizer que Cristo era um dos super-heróis que poderiam salvar o dia. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pregador não deve fazer a figura de um palhaço. Nunca. Porque a palavra de Deus não é palhaçada. Um pregador não deve fazer a figura de um palhaço, como aqueles homens. Aquele homem não sabia com o que ele estava tratando. E eu oro para que ele aprenda, e aprenda logo com o que ele está tratando, porque senão o poder de Deus pesará sobre ele. Mas Pedro se levantou com autoridade e não com graça. Infelizmente, recentemente, eu estava no trabalho, e aí um rapaz do meu trabalho foi fazer uma palestra. Ele não é crente, o rapaz que foi palestrar. E ele estava falando sobre comunicação oral, né, nessa palestra, falando a respeito da importância de termos uma boa comunicação. E num dado momento da palestra ele falou assim: olha, eu quero mostrar para vocês um vídeo curto de um pastor. E aí ele parou e falou assim: gente, ele é pastor, mas não se preocupa não, porque ele dá uns conselhos morais bem bacanas, inclusive ele é muito engraçado. Quando ele falou isso, a minha vontade foi de falar assim: meu Deus, esse homem que se diz pastor está envergonhando o evangelho, e de fato está envergonhando o evangelho. É um pastor conhecido, infelizmente é um pastor muito conhecido, e esse pastor que ele colocou, e é um pastor que tem feito sucesso, é um pastor que ele mesmo fala assim: olha, de vez em quando eu gosto de ouvir uns conselhos dele, porque pelo menos eu rio um pouco. Esse pastor é outro exemplo de alguém que está brincando com a palavra de Deus, alguém que fala da palavra como se ela fosse brincadeira, alguém que faz piada com a palavra de Deus a ponto dos incrédulos rirem da palavra de Deus. Pedro mostra que não é assim a atitude que deve ser de um pregador. Nós não fazemos brincadeiras. É claro, isso não impede que nós, aqui na frente, não possamos usar o recurso da retórica, a fim de que, o recurso retórico de fazer com que os irmãos prestem atenção. Mas nenhum pregador nunca pode brincar com a palavra do Senhor. Esses homens que são conhecidos como figuras, são na verdade palhaços, mas não são pastores. Podem ser qualquer coisa, menos um pregador fiel da palavra de Deus. Pedro se levanta com autoridade, e essa é a primeira coisa que nós vemos no texto. A Bíblia fala: então Pedro se levantou, ergueu a voz e advertiu aqueles homens. Lucas mostra para nós que a palavra de Deus, antes de mais nada, deve ser tratada com autoridade, e Pedro a tratou assim. Mas o Lucas continua o seu relato dizendo o seguinte: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Aqui a terceira hora do dia deve ser mais ou menos por volta das 9 horas da manhã. A contagem judaica começava às 6, e aí a partir daí era 1 hora, né, por dia, normalmente. Então começava-se às 6 a contar o dia, então devia ser por volta das 9 horas da manhã. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e aqui está o primeiro verbo. Pedro apresenta o texto para aquelas pessoas. Pedro fala assim: vocês estão dizendo que nós estamos bêbados, mas nós não estamos. Sabe que na verdade está acontecendo aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E Pedro cita o profeta
ipsis literis. Ele cita totalmente a palavra de Joel, a profecia de Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Eu não vou abrir, mas se os irmãos quiserem em casa podem conferir. Pedro cita essa passagem e diz: olha, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui, e o que está acontecendo aqui é aquilo que foi dito em Joel, e Pedro cita a palavra de Deus. Então a primeira coisa que deve ser composta, o primeiro item, o primeiro verbinho que deve compor um bom sermão é a leitura da palavra de Deus. Um pregador que se coloca de pé para pregar e não lê a palavra de Deus, não merece nem ser ouvido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Steve Lawson diz que a única parte infalível no sermão, a única parte que eu posso falar assim, não errei em nada, e eu tenho certeza que eu não errei em nada, é quando a palavra de Deus é lida, porque ela é infalível. Meus queridos, eu posso falar muita besteira aqui, infelizmente eu sou falho, eu sou um ser humano, e eu posso falar coisas erradas, mas se tem uma parte do meu sermão que eu tenho certeza absoluta que eu não vou errar, é quando eu ler o que está escrito nessas palavras, porque essas palavras são infalíveis. Steve Lawson diz que isso aqui é a única parte do sermão que é infalível. John Piper vai citar e vai dizer, pregador da palavra, ele diz, você que é um jovem pregador, leia a palavra e leia de novo. Meus queridos, para começar qualquer sermão, é necessário que primeiro eu mostre para vocês a palavra de Deus. O que eu estou expondo não são as minhas ideias. O que eu estou expondo não é o que eu acho, o que eu estou expondo não é um sistema de pensamento. O que eu estou expondo é a palavra de Deus. E se eu não, pelo menos, lê-la para os irmãos, quem garante que eu realmente estou expondo a palavra do Senhor? Então, a primeira coisa que Pedro faz, é ler a palavra para aquele povo. Pedro sabia Joel de cabeça e ele cita Joel. E esse é o primeiro item que compõe um bom sermão, a leitura da palavra de Deus. Um bom pregador, ele lê a palavra do Senhor, e nós devemos nos lembrar disso quando nós ouvimos uma pregação. Muitos pregadores, eles às vezes chegam no púlpito e começam a falar, dizem, e nem sequer leem a Bíblia ou abrem a Escritura, ou pior, abrem coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, abrem livros, revistas. Não estou falando que isso é errado em si, mas se nós nos propusemos a pregar, preguemos a palavra de Deus, e por isso é necessário que ela seja lida diante dos irmãos. Pedro fez isso, ele leu a palavra, ele mostrou Joel, e ele começa a explicar Joel, e esse é o segundo verbinho. Se primeiramente nós devemos ler a palavra do Senhor, a segunda coisa que nós devemos fazer é explicar a palavra do Senhor. Mas antes de entrar nesse texto, antes de mostrar que nós devemos explicar e mostrar como Pedro faz isso, eu quero que os irmãos percebam o seguinte detalhe na citação de Pedro, do profeta Joel. Observem, ele diz no versículo 16, eu quero citar alguns trechos interessantes. Ele fala, mas o que ocorre é o que foi dito por médio do profeta Joel. A primeira coisa que Pedro faz, ele cita onde está o que ele está falando, que é o profeta Joel. Ele diz que Joel disse essas palavras, Joel escreveu. Aliás, ele diz que essas palavras foram ditas através de Joel. Mas olha que interessante, olha o contraste e observe que Lucas faz questão que esse contraste seja exposto diante de nós, porque logo no versículo seguinte, no versículo 17, ele diz, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Percebam, quem está falando aqui, na realidade, não é o profeta Joel, ou quem está falando nesse momento não é o apóstolo Pedro, ou quem está falando nesse momento não é Lucas, ainda que essas pessoas tenham sido usadas por Deus, Joel para profetizar, Pedro para pregar aquelas pessoas, e Lucas para nos trazer esse relato hoje, ainda que seja isso, na realidade quem está dizendo é o próprio Deus. E Pedro cita isso, Lucas escreve isso, e o próprio Joel na sua profecia mostra isso, que diz o Senhor, derramaria, aqui existe um pronome implícito na primeira pessoa, eu, o Senhor, derramarei o meu Espírito, o Espírito do Senhor. E ele continua falando a mesma coisa no versículo 18, os meus servos e as minhas servas profetizarão, e eu derramarei o meu Espírito. Percebam que existe um contraste aqui, ou seja, quando a gente lê a palavra de Deus, eu estou lendo, e eu gostaria de enfatizar isso e repetir isso novamente, eu não estou lendo as minhas palavras ou as minhas ideias, eu estou lendo a palavra do Senhor, do Santo Deus. Ele está dizendo, Ele escreveu,
Ele colocou isso diante de nós. E é por isso que deve ser tratado com autoridade. É por isso que Lucas começa o seu relato enfatizando a autoridade de Pedro, porque é o Senhor que está dizendo e não eu. Quando eu estou pregando, eu estou explicando a palavra do Senhor, isso é fato. Agora, quando eu leio o que está escrito, é o próprio Senhor que está falando, é o próprio Senhor que disse, é o próprio Senhor que colocou as suas palavras diante de nós, e é por isso que a palavra deve ser lida. É por isso que Steve Lawson fala o que falou, que isso aqui é inerrante. É por isso que John Piper incita tanto que nós leiamos a palavra do Senhor. E se nós olharmos a vida dos grandes pregadores, todos os grandes pregadores fiéis à palavra, começam o seu sermão lendo a palavra do Senhor. Portanto, meus queridos, se nós quisermos avaliar um sermão e classificarmos esse sermão como bíblico, a primeira coisa que ele precisa ter é a leitura da palavra de Deus. Então, o primeiro sermão, o primeiro verbinho que eu gostaria que os irmãos guardassem é ler. A palavra de Deus deve ser lida na igreja, no sermão. E essa deve ser a primeira coisa a ser feita. Mas Pedro continua, Lucas continua a mostrar o relato do que aconteceu naquele dia, e ele fala que o apóstolo Pedro cita o texto de Joel, e ele termina no versículo 21 dizendo: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Pedro começa a explicar o texto de Joel, e essa é a segunda palavra. Ele diz: varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. O que é interessante é o seguinte, é importante para que nós entendamos toda essa passagem, que o versículo 21 do capítulo 2 de Atos é a chave para que nós observemos todo o texto. Pedro está dizendo o seguinte: é chegado os últimos dias, é isso que ele está explicando para esse povo. Isso que vocês estão vendo é sinal de que os últimos dias chegaram. É chegado os últimos dias. E o que a Bíblia fala, o que o profeta nos diz, é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Pedro fala: qual é o nome do Senhor então que nós devemos invocar? E Pedro explica isso. É justamente isso que Pedro está fazendo aqui, explicando qual é o nome do Senhor que necessita ser invocado. Ele diz: se isso que vocês estão vendo, o que está acontecendo, é uma demonstração de que os últimos dias chegaram. Nós estamos falando em língua, as coisas estão acontecendo, porque é a prova de que os tempos estão chegando ao fim. Agora, se os tempos estão chegando ao fim, então é necessário que o nome do Senhor seja invocado. E aí Pedro explica para aquele povo qual o nome que deve ser invocado. E é isso que Pedro faz no versículo 22 até o versículo 36. Ele basicamente está explicando que Cristo Jesus é o nome do Senhor, o qual necessita ser invocado para a salvação dos homens. Pedro explica o texto de Joel, e é esse o segundo verbinho que eu quero que os irmãos guardem. A explicação do texto é fundamental numa boa pregação, porque é exatamente isso que acontece aqui. Pedro diz para aquelas pessoas o que o Senhor está querendo mostrar, o que o Senhor está querendo dizer. Ele fala assim: olha, vocês observam a profecia de Joel, perceberam isso? Agora deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo nessa profecia. E ele vai dizer: Jesus Cristo, o Nazareno, ele foi provado pelo Senhor e foi aprovado pelo Senhor. Foi aprovado por Deus e nós somos testemunhas disso. Tanto foi aprovado por Deus que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Morreu e ressuscitou. E ele conclui a sua grande explicação lá no versículo 36, como eu falei. E ele diz assim: estejam absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Perceba a ligação. Se no versículo 21 ele fala todo aquele que invocar o nome do Senhor, Pedro no versículo 36 fala: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nome que precisa ser invocado. Pedro gasta do versículo 22 ao versículo 36 explicando aquilo que Joel queria dizer, explicando aquilo que o Senhor falou através do profeta Joel. E é isso que deve acontecer num bom sermão. Um bom sermão deve explicar aquilo que o Senhor está nos mostrando, está nos dizendo. Não só isso, Pedro usa de um recurso fundamental que eu quero que os irmãos observem.
observem comigo, ao explicar esse texto, Pedro ele cita outros 3 versículos da palavra de Deus que dão suporte e sustentam a sua explicação, mostrando que ele não tirou essas coisas da cabeça dele. Primeiro, Pedro foi testemunha do que Cristo fez e falou, que prova e sustenta aquilo que ele está dizendo, mas não só isso. Ele cita dos versículos 25 ao 28, Salmo 16, e ele explica esse texto também, e mostra e fala: irmãos, eu quero falar sobre Davi. Observem o que diz o versículo 29, ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Pedro continua explicando o texto, e ele diz: ele morreu, foi sepultado, mas o seu túmulo está entre nós. Então Davi não podia estar falando dele mesmo, falava de outra pessoa. De quem Davi falava então? E ele fala, Davi falava a respeito de Cristo, que morreu e ressuscitou, e que era descendente dele. Mas Pedro não cita só o Salmo 16, no versículo 30, quando ele fala a respeito de sendo profeta, sendo Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Pedro está fazendo referência ao Salmo 132, no versículo 11, que fala que um descendente de Davi estaria no trono para sempre. Pedro continua e cita outro texto, no versículo 34 e 35. No versículo 34 ele começa dizendo, ele fala que Davi não subiu aos céus, mas o próprio Davi declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. E aqui ele cita o Salmo 110, no verso 1. Percebam, o movimento que Pedro faz aqui então é o seguinte: ele cita Joel como texto principal, mostrando que existe o versículo 21 aqui para nós, é o versículo que necessita uma explicação mais detalhada, e ele começa a discorrer sobre esse texto, e ao explicar o texto ele usa outros relatos bíblicos, outros textos da Escritura, para que deem suporte à sua explicação, para que mostrem que aquilo que ele está falando não veio da cabeça dele, mas está repleto e está recheado em outras passagens da palavra de Deus. É isso que Pedro faz. Então, se primeiramente Pedro lê aquilo que foi dito pelo profeta, se primeiramente Pedro lê a palavra de Deus, em segundo lugar, Pedro explica a palavra de Deus, dando suporte àquilo que ele está falando, com outros textos. Isso deve compor um bom sermão. Agora, deixe-me ressaltar aqui também outros 2 aspectos importantes de uma boa explicação. A primeira coisa é aquilo que eu já citei no versículo 29. Pedro fala: permita-me dizer-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. É importante que a explicação seja clara, seja nítida. O objetivo, meus irmãos, de uma boa explicação é que os irmãos entendam. Não adianta nada eu falar, e os irmãos não entenderem o que eu estou falando. É importante que a explicação seja clara e seja nítida. E para que a explicação seja clara e seja nítida, é importante conhecer aquilo que está sendo exposto. E Pedro demonstrou conhecimento ao citar outros 3 textos da palavra de Deus. Em segundo lugar, e isso é fundamental, Pedro mostra para nós 3 aspectos a respeito de Cristo. Pedro aponta na sua explicação Cristo, e quando ele aponta Cristo, ele aponta a morte, a ressurreição e a glorificação de Cristo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda vez que um grande pregador sobe no púlpito e prega a palavra de Deus, via de regra, ele vai mostrar esses 3 aspectos. Quando a palavra de Deus é corretamente exposta, esses 3 aspectos vão surgir diante dos olhos dos irmãos. Mesmo que eu não procure isso de propósito, isso está aqui. Claro, isso deve ser o meu objetivo, mostrar a Cristo. Isso deve ser o meu objetivo primordial, como pregador da palavra, mostrar a Cristo. E essas 3 coisas sempre vão perfazer uma boa explicação, mostrar a morte, a ressurreição e a glorificação de Cristo Jesus, porque é isso que Pedro fez aqui. Ele apontou e ele diz claramente: vocês mataram Cristo Jesus. Vocês mataram Cristo Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele fala isso no versículo 24. Ele fala no versículo 23 que Cristo foi crucificado, no 24 que Deus o ressuscitou.
E no 36, fala que Deus o fez Senhor e Cristo, mostrando a glorificação do Mestre. Pedro passa por esses 3 aspectos. E todos os grandes pregadores da palavra de Deus passam por esses aspectos. E nós vamos ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar rapidamente outras passagens de grandes pregadores na própria Escritura que mostram que passam por esse mesmo roteiro: morte, ressurreição e glorificação do Mestre. E isso compõe uma boa explicação da palavra de Deus. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui rápida. Os irmãos devem tomar certo cuidado, porque quando nós expomos, existem passagens que apontam mais facilmente e mais obscuramente para esses aspectos, mas elas sempre vão apontar essas coisas, tá? Muitas vezes nós vamos explicar o texto, e um pregador vai fazer isso, vai explicar o texto, e vai fazer essa relação só no final, mas essa relação ela vai existir, ela tem que existir, porque a própria Bíblia diz, e nós vamos ver isso, que a palavra ela aponta sempre para Cristo. Se um grande pregador, se uma pessoa que se acha pregador, subir no púlpito e falar, mas apenas der uma lição de moral, você pode jogar tudo que ele falou fora. C.S. Lewis diz que quando nós apresentamos o padrão de moral, mas nós tiramos do cenário aquele que é o padrão da moral, ou seja, o próprio Senhor, de nada nos adianta, porque em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, esse padrão será rejeitado. Percebam o seguinte: a Escritura aponta para Cristo, e é dela, e Cristo fala, ela fala de Cristo. Se eu expuser para vocês apenas uma lição de moral, de nada valeu a minha pregação, porque eu não preguei Cristo. E é isso que Pedro faz aqui. Ele cita o profeta Joel, ele cita os Salmos para apontar Cristo e explicar Cristo, explicar aquilo que a Escritura mostra de Cristo. E é isso que um pregador deve fazer. Ele deve explicar a passagem com clareza, ele deve explicar a passagem com exatidão, mas ele deve mostrar como essa passagem aponta Cristo. Ele deve mostrar onde Cristo está nessa passagem. Se eu pregar a Escritura apenas como uma lição de moral, de nada vale. Por melhor que seja o meu discurso, joguem fora, porque existe uma grande chance dele ser falacioso. Agora, se eu estou aqui na frente e prego Cristo, então o meu sermão é aprovado pelo Senhor. Mas Pedro continua, e nós vamos continuar caminhando. E ele mostra que o terceiro verbinho, que deve compor um bom sermão, uma boa pregação, é a aplicação do texto. Antes de eu entrar na aplicação, gostaria de pedir que os irmãos abrissem comigo em 1 Coríntios, no versículo 2. Vai ser bem rapidinho. Observam que nós acabamos de falar aqui. Toda a explicação ela deve apontar para Cristo. E Paulo mostra exatamente isso no versículo 2 de 1 Coríntios, no capítulo 2. Ele fala assim em 1 Coríntios 2:2: porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo justamente está falando a respeito da pregação que ele fez em Corinto. Quando Paulo pregou em Corinto, ele falou assim: olha, eu poderia chegar com eloquência, falar como os grandes filósofos, mas não fiz isso. Eu preguei uma coisa e uma coisa somente: Jesus Cristo e este crucificado. E essa deve ser o conteúdo da nossa pregação: Cristo e este crucificado. Ao explicarmos a palavra de Deus, a explicação deve mostrar e apontar para Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua glorificação, pelo menos um desses 3 aspectos, se não os 3, porque foi isso que Pedro fez. Mas o relato continua, e fala no versículo 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui vem o terceiro verbinho de uma boa pregação: ela deve aplicar o texto. Se por um lado um bom sermão deve apresentar o texto, ou seja, o texto deve ser lido, posteriormente deve ser bem explicado
mostrando a morte, a ressurreição e a glorificação do Mestre, por último, ele deve ser bem aplicado. Percebam o seguinte: as pessoas que ouviam Pedro falar, nem sequer deixaram com que Pedro terminasse o seu sermão. Pedro estava falando ainda, quando aquelas pessoas desesperadas perguntaram: o que nós faremos então? Nós crucificamos o Messias, nós entendemos, você provou que o Messias é Cristo, e nós acabamos de o crucificar. Percebam, Pedro estava falando para as pessoas que haviam acabado de pedir com que o Mestre havia sido crucificado, não tinha nem 40 dias. Esse relato de Pentecostes aconteceu logo depois da crucificação de Cristo. E Pedro fala para aquelas pessoas, aqueles mesmos judeus, que na Páscoa haviam pedido para que Cristo fosse crucificado. Ele fala assim: vocês crucificaram essas pessoas, vocês crucificaram o Mestre, vocês crucificaram Cristo. E aí, aquelas pessoas ouvindo isso, ouvindo a exposição da palavra, elas dizem: que faremos então? E aí Pedro aplica a palavra, e ele diz o que a palavra deve gerar em nós. E ele fala: arrependam-se. Por último, o terceiro ponto, o terceiro verbo que uma boa pregação deve ter, é uma boa aplicação. E a aplicação nada mais é do que ela se relaciona com a sua vida prática. Pedro pega aquilo que a palavra de Deus diz, explica, agora ela mostra como a palavra de Deus deve agir na vida daquelas pessoas. Ele fala: arrependam-se, mudem de vida. É isso que Pedro disse para aquelas pessoas: mudem de vida e sejam batizados. Cada um de vocês arrependa-se. E Pedro mostra o efeito prático daquilo que a palavra de Deus está dizendo. E esse é o terceiro item que deve compor uma pregação: a aplicação da palavra do Senhor. Aquelas pessoas desesperadas, elas interrompem o que Pedro diz, e ela fala: ok, nós entendemos que crucificamos o Messias, e agora, o que nós fazemos? Percebam que na nossa época, nos dias atuais, nós temos graças a Deus a gente não faz isso na Saron, mas nós temos o costume de fazer o famoso apelo. Os grandes pregadores chegam no final e ficam tocando aquela música de fundo e falam assim: você quer aceitar Jesus, vem na frente, né? O engraçado é que o que o relato de Atos nos mostra é que Pedro não fez apelo nenhum. Quem fez o apelo foram as pessoas que ouviram. Não é o pregador que faz o apelo, é as pessoas que estão ouvindo, que falam: pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu faço agora? E esse é o objetivo de uma boa pregação: é com que os ouvintes se sintam desafiados a mudar de vida. E aí Pedro apresenta o aspecto prático do que a palavra de Deus mostra para eles. Ele diz: arrependam-se e mudam de vida. O resultado prático, então, é que aquelas pessoas deveriam mudar as suas vidas. E é o mesmo resultado prático para nós também. A pregação não é diferente para nós hoje, é a mesma. E aí eu faço um outro parênteses aqui. Heber Campos Jr., o pastor Heber Campos Jr., costuma dizer que o ser humano, ele é o homo religios. Nós aprendemos na escola que é o homo sapiens, né? Homo sapiens, ou seja, o homem que conhece. No entanto, esse pastor, Heber Campos Jr., ele diz que o homem, na verdade, é o homo religios, ou seja, ele precisa de uma religião, ele precisa de uma crença. A grande verdade é que crenças erradas conduzem a práticas erradas, enquanto que uma boa teologia, ou seja, a crença correta, conduz a uma prática correta. Na verdade, se eu fosse falar isso em palavras mais difíceis, uma boa ortodoxia, ou seja, um bom conhecimento, produz uma boa ortopraxia, ou seja, uma boa prática da palavra. Não dá, meus queridos, para nós vivermos uma vida que agrade ao Senhor, se nós não aprendermos corretamente aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E você vai viver alguma coisa. Mesmo que você ache que não, eu sou meio imparcial, não existe imparcialidade. Você crê em alguma coisa, você pressupõe alguma coisa, você acredita em algo, é fato.
A grande questão é se o que você acredita está correto ou errado. E deixa eu te dizer, se não foi o próprio Deus que falou ou te ensinou, aquilo que você acredita está errado. E se está errado, conduz a uma prática errada, por melhor que ela pareça, por melhor que ela aparente ser, na realidade ela está errada e desagrada ao Senhor. É por isso que Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus queridos, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês, eu gostaria de deixar esse parênteses aqui. Uma boa teologia gera uma boa prática, uma boa vida diante do Senhor, enquanto uma má teologia, uma má explicação da verdade, gera morte, destruição. E nós vemos isso na vida das pessoas por aí. Olhe para as igrejas de má teologia e você vai ver famílias destruídas, vidas destruídas, pessoas destruídas. Olhe para o mundo aí fora. E mesmo as pessoas que dizem que não creem em nada, vivem num vazio eterno. Enquanto que as famílias que se debruçam de fato sobre a palavra do Senhor e aprendem dela, têm a tendência de serem cada dia transformadas à luz da Escritura e viverem a vida eterna, desde o presente. Meus queridos, eu fecho esse parênteses dizendo então que é necessário que a palavra de Deus seja apresentada e bem explicada, para que naturalmente a consequência disso seja a mudança das nossas vidas, a aplicação prática, aquilo que nós vamos mudar amanhã, ou melhor, aquilo que nós vamos mudar hoje, depois que eu terminar de ouvir o que eu mesmo estou pregando. E acreditem, eu sou o primeiro a mudar com isso. Eu quero que os irmãos observem que esse movimento de ler, de explicar e de aplicar, ele se repete na Escritura. Ele não é exclusivo dessa pregação de Pedro. Ele não é exclusivo deste momento aqui, nesse relato. Não. Percebam que, primeiro, antes de mais nada, esse tipo de pregação teve um efeito avassalador na vida daquelas pessoas. E o relato termina dizendo que naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas. E se arrependeram, quase 3.000 pessoas, ao ouvir a explicação da palavra de Deus, se arrependeram e tiveram suas vidas transformadas e foram batizadas. E depois, se a gente continuar lendo o relato, a gente vai ver que dia a dia a igreja continuava a crescer por causa da pregação e da explicação dos apóstolos da palavra de Deus. Mas isso não é exclusivo desse momento. Virem as páginas um pouco para frente. Vejam, Atos no versículo 17, no capítulo 17, perdão. Atos no capítulo 17. Observem que aqui já é outra figura que vai pregar, é Paulo que está falando aqui, Paulo e Silas. E olha só o que o relato da Bíblia nos fala aqui. Tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Percebam que a Escritura é a base de tudo. E ele continua, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Perceba que o movimento é o mesmo. Paulo, ele lê as Escrituras, ele expõe as Escrituras, ou seja, explica, e ele apela aquelas pessoas, não no sentido do apelo, né? Mas ele mostra aquelas pessoas que era necessário o arrependimento. E mais interessante, que é demonstrado no final do versículo 3, quem Paulo anuncia? É Cristo. Paulo usa as Escrituras para anunciar Cristo. Não só isso, voltem comigo para o Antigo Testamento, Neemias. Abram comigo rapidamente em Neemias no capítulo 8. Se os irmãos se lembrarem, aqui o povo de Israel havia acabado de voltar do exílio, e eles nem sequer se lembravam da lei do Senhor, quando Esdras encontrou o livro da lei e leu o livro diante do povo. Neemias era um dos governantes de Israel nessa época. E olha que interessante o que acontece quando o livro da lei é lido.
Percebam o relato de Neemias no capítulo 8, no versículo 8. Ele diz assim: leram no livro, na lei do Senhor, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Agora, deixa eu mostrar para vocês o resultado disso. Olhem o capítulo 9, no versículo 2. Fala assim: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se de pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Percebam que, através da leitura da palavra, da explicação da palavra, o resultado, ou seja, a aplicação da palavra, foi o arrependimento. A aplicação foi que eles se apartaram dos estrangeiros e se arrependeram das suas iniquidades. O movimento é o mesmo. E, meus queridos, isso não se esgota só no Antigo Testamento, para os profetas, e não está presente só nos apóstolos, como nós vimos no Novo Testamento que Paulo fez, mas o próprio Mestre fez isso. Olhem comigo Lucas, no capítulo 24, volte um pouquinho as suas páginas, abram Lucas 24, e olhem no versículo 27, que interessante. Não nos é dado o relato completo, mas aqui Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado, mas os discípulos ainda não haviam visto o Mestre. E alguns discípulos voltavam no caminho de Emaús. E olha só o que acontece. Diz no versículo 27: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Percebam o seguinte: Cristo, o próprio Mestre, se encontra com esses discípulos, começa a caminhar com ele e começa a falar-lhes a respeito do que era necessário que acontecesse com o Messias, que ele precisava sofrer, padecer, e nós vemos isso nos versículos anteriores, e que ele ressuscitaria. E olha o que o relato nos mostra aqui, que começando por Moisés, discorreu por toda a palavra de Deus, por todos os profetas, expondo, ou seja, explicando o que a Escritura mostrava a respeito de Cristo, a respeito de si mesmo. Isso nos mostra, meus queridos irmãos, que é necessário para uma boa pregação apontar o Mestre antes de mais nada. E aí eu faço o meu último parênteses dessa pregação e já vou para o final para a gente caminhar para as aplicações. Uma nota extremamente importante. C.S. Lewis, ele tem um conceito que eu acredito que eu já citei para os irmãos algumas vezes. É o conceito que ele chama de alvo e entrega. É mais ou menos assim: tudo que Deus criou, ele tem um propósito, ele tem um alvo, uma direção que Deus nos ordenou que nós seguíssemos. Mas ele te entrega outra coisa. É como o alimento, por exemplo. O objetivo do alimento, o alvo do alimento é sustentar os nossos corpos. Mas ele te entrega outra coisa, e a entrega ela depende de Deus unicamente, ou seja, você tem prazer em comer a comida. A comida ela é feita para sustentar o seu corpo, e esse é o alvo dela. Mas pela graça de Deus, o Senhor te entrega uma outra coisa, que é a satisfação, que é poder sentar-se à mesa com seus amigos e irmãos. É mais ou menos por aí. Na pregação não é diferente. Existe um alvo. A pregação deve ter um único alvo, e um único alvo somente: apontar a Cristo. Toda e qualquer pregação deve ter por fim apontar a Cristo. E a entrega, o efeito disso, que não depende do pregador, mas depende única e exclusivamente de Deus, é o arrependimento naqueles que ouvem. Isso inclui e começa comigo, porque eu também estou ouvindo aquilo que eu estou falando. Percebam então, meus queridos, que o grande protagonista da pregação não é o pregador. O grande protagonista da pregação não são os ouvintes. O grande protagonista da pregação é o próprio Cristo, que aqui fala a nós através da sua palavra. E eu quero que os irmãos guardem isso. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Eu não estou falando de qualquer coisa. Eu estou falando de uma palavra que é viva e eficaz. Olhem em Romanos, no capítulo 1. Vire rapidamente as suas páginas, nós já estamos caminhando para o final. Romanos 1, no versículo 16.
Paulo cita claramente, e ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra de Deus, o Evangelho é poder. 2 Timóteo, olhem só o que Paulo mais uma vez cita em Timóteo. 2 Timóteo no capítulo 3, no versículo 16, Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Percebam que tem poder de transformação, é a Escritura, que é inspirada pelo próprio Deus. O que é útil para a correção, para a educação na justiça, é a palavra de Deus, não as minhas ideias, nem o pregador, mas a palavra de Deus. É por isso, meus queridos, que é importantíssimo que para um bom sermão a palavra de Deus seja lida, a palavra de Deus seja explicada e por fim a palavra de Deus seja aplicada, a fim de transformar o coração de cada um de nós. Agora, na aplicação da palavra do Senhor existem dois efeitos, e eu já falei de um deles, que é o arrependimento, é a transformação. Existe, no entanto, um segundo efeito, que eu não posso deixar de citar aqui. Vire um pouquinho as suas páginas, nós já vamos caminhar para o final, e olha só o capítulo 7 de Atos. No finalzinho do capítulo 7, no versículo 54, para ser mais específico. O capítulo 7 nada mais é do que a exposição da palavra de Deus por Estevão. Estevão, ele é levado à sinagoga, interrogado pelos líderes judaicos da época, e ele expõe toda a história de Israel e explica e fala a mesma coisa que Pedro falou, que os líderes judeus crucificaram a Cristo. Mas percebam que o efeito da pregação de Estevão é diametralmente oposto ao efeito da pregação de Pedro. Se por um lado a pregação de Pedro provocou o arrependimento daquelas pessoas, a pregação de Estevão, por outro lado, provocou dureza no coração daqueles homens. Vejam o que diz o versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Ou seja, isso mostra que a pregação de Estevão foi fiel e verdadeira. A pregação de Estevão foi fantástica. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas não teve um arrependido. Ao contrário, aquelas pessoas se iraram contra Estevão. E ele diz que fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, Jesus, que estava à sua direita. O relato termina dizendo que aqueles homens mataram Estevão, e os irmãos conhecem, é uma passagem conhecida essa. Os dois grandes efeitos, então, que qualquer pregação causa é, ou o arrependimento, 2, ou a dureza no coração do homem. E esses são os grandes medidores de uma pregação que tem sucesso. Nós temos o costume de olhar e pensar que se temos muitos convertidos, então a nossa pregação foi boa. Ou se a igreja está crescendo, aumentando, aí o negócio está ficando bacana. Não é bem assim que a palavra de Deus nos mostra. Deus não está interessado no número de convertidos, nem está interessado no número de arrependidos. Ele está interessado que a sua palavra seja pregada fielmente. Estevão era um homem cheio do Espírito e pregou a palavra de Deus fielmente. E, no entanto, o resultado foi a dureza do coração daqueles homens. E amém por isso. Porque assim Deus decidiu que fosse. E assim será. Nós não podemos ser diferentes. O que nós podemos tirar de tudo isso, então? E daí? E daí? Agora que nós observamos essas coisas e entendemos que uma boa pregação é necessária a leitura da palavra de Deus, uma boa explicação da palavra de Deus e, por último, uma aplicação da palavra de Deus. E daí? O que nós fazemos com isso? A primeira coisa que eu quero que os irmãos tenham em mente é que nós devemos avaliar os nossos pregadores. Meus queridos, eu quero que vocês avaliem o meu sermão essa noite. E eu quero que vocês avaliem o sermão do pastor Luiz e do pastor Anderson, quando eles estiverem aqui pregando. E de qualquer outra pessoa que subir esse púlpito. Avaliem o sermão. Avaliem se as pessoas que falam nesse microfone
leem a palavra de Deus, explicam a palavra de Deus e aplicam a palavra de Deus, chamando-os ao arrependimento. Se essas 3 coisas não estiverem presentes, rejeitem a pregação e rejeitem o pregador. No mínimo, o corrijam. Meus queridos, avaliem a pregação. Avaliem o que vocês ouçam, o que vocês ouvem. Avaliem o que vocês abrem na internet. Toda vez que indicarem um grande pregador para vocês, ok, escutem, mas observem o que ele está falando e prestem atenção. E vejam se o que ele diz realmente está em conformidade com a palavra de Deus. Se ele lê a Bíblia, se ele explica a Bíblia e se ele aplica a Bíblia chamando vocês ao arrependimento, principalmente se ele aponta a Cristo. A igreja deve então avaliar os seus pregadores e exigir que eles ensinem a palavra conforme a própria Bíblia manda. Exijam que os seus pregadores ensinem a palavra de Deus. E no dia que eu subir aqui para falar qualquer coisa que não seja a palavra do Senhor, me tirem daqui, por favor. Porque vocês vão estar me livrando da condenação, inclusive. Segundo ponto. A palavra, e só ela, é a única que tem poder e autoridade. Portanto, apegue-se à palavra de Deus. Nós observamos que o grande protagonista da pregação é Cristo. E Ele fala conosco hoje através da sua palavra. Hebreus nos mostra isso. Que Deus nos fala através do Filho, e o Filho é a palavra. Então, meus amados, apeguem-se à palavra de Deus. Estudem, meditem e façam vocês mesmos esse movimento em casa. De ler, de tentar entender e de aplicar a palavra do Senhor nas suas próprias vidas. Porque esse é o papel do cristão. Por último, meus queridos, o dever da pregação da palavra de Deus não é exclusivo das pessoas que vêm aqui na frente e falam no microfone. Ao contrário, o dever da pregação da palavra de Deus é obrigação de cada um de nós que fomos chamados por Ele um dia e que carregamos o nome de cristão. Então, você que está sentado me ouvindo, pregue a palavra. Não estou dizendo que você precisa vir aqui na frente. É verdade, a Bíblia mostra isso, que a igreja é dotada de diferentes dons. Uns de ensinar, outros de tocar, como nós vimos aqui na frente, outros de aconselhar, de exortar, de orar. São diferentes dons que compõem essa igreja. Mas existe uma obrigação que é comum a todos nós. É a obrigação de pregar a palavra de Deus. Portanto, meus queridos, preguem a palavra. E Paulo insta Timóteo a pregar a palavra em tempo e fora de tempo. A nós não é diferente. Pregue a palavra. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não preguem a palavra de qualquer jeito. Ao pregarem a palavra, leiam as Escrituras, expliquem as Escrituras e apliquem as Escrituras, primeiro no seu próprio coração, depois na pessoa que está ouvindo. Eu encerro dizendo o seguinte, lendo uma citação de Charles Wright, e ele escreve fantasticamente, resume isso tudo que foi dito, escrevendo o seguinte: a palavra escrita de Deus deve ser capital. A exposição oral dessa palavra deve ser precisa e persuasiva. Espera-se que a palavra ouvida resulte em obediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, como diz Hebreus 4:12. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado por toda boa obra, segundo 2 Timóteo 3:16 e 17. Portanto, meus queridos, preguem a palavra, 2 Timóteo 4:12. Pastores, preguem a palavra. Homens, preguem a palavra às suas famílias. Mulheres, preguem a palavra aos seus filhos e às mais novas. Crianças, conversem entre vocês sobre a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, preguemos a palavra do Senhor, porque ela tem poder para transformar as nossas vidas. A grande verdade é que quando o povo de Deus se levanta com autoridade e poder,
para pegar a palavra do Senhor, para ler a Escritura e para explicá-la, o resultado é uma transformação verdadeira. E aí sim, um avivamento real e não mentiroso, como nós vemos no nosso país. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos pregar fielmente a sua palavra. Senhor Deus e Pai amado, nós agradecemos, porque o Senhor um dia se revelou a nós através de Cristo Jesus, e revelou a Cristo nas suas sagradas Escrituras. Louvamos ao Teu nome, porque o Senhor nos deu um livro, ó Pai, e o Senhor se revela a nós nesse livro. Agora nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê capacidade, para que, ao nos debruçarmos sobre a sua sagrada Escritura, nós possamos compreendê-la corretamente e possamos explicá-la aos outros. Mais do que isso, que nós possamos ter as nossas vidas transformadas por essa palavra. Nós pedimos ao Pai que o Senhor capacite os pastores dessa igreja, o pastor Luiz e o pastor Anderson, a serem fiéis pregadores da Tua palavra, lendo, expondo e aplicando aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que nós possamos, ó Pai, ser confrontados domingo após domingo pelas Suas sagradas Escrituras. Nós pedimos mais do que isso, Senhor. Pedimos também que o Senhor trabalhe no coração dos homens e mulheres dessa igreja, para que dentro das nossas casas a palavra do Senhor seja lida. E os homens, ó Pai, expliquem a Sua palavra às suas famílias. Aí as mulheres ensinem as crianças, ó Pai, a palavra aos seus filhos. Que nós possamos ser transformados por ela, ó Deus. Dá-nos capacidade para compreendê-la e transforma-nos dia após dia segundo a luz da Tua palavra. Sim, ó Deus, nós pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco. Nós não podemos fazer nada em nós mesmos, mas o Teu Santo Espírito tem poder para agir em nós. E nós acreditamos, como nós vimos essa noite, que Ele trabalha em nossos corações através da Sua palavra. Por isso, ó Deus, trabalhe em nós, que nós possamos sair daqui avivados e encorajados a pregar a Tua palavra, encorajados a olhar a Tua Escritura, a lê-la, encorajados a explicá-la, e encorajados a aplicá-la nos nossos corações, sendo transformado por ela, ó Deus. Que nós possamos de fato entender que tudo que está escrito aqui nesse sagrado livro foi escrito para apontar o Mestre, e que nós possamos, ó Deus, aprender mais desse Mestre, dia após dia, conformando a nossa imagem segundo o caráter dele, para que nós possamos, de fato, carregar o nome de cristãos, que nós possamos carregar dignamente esse nome, não como um mero título, mas como a natureza que nós realmente temos, a natureza de Cristo. Nós oramos assim, ó Deus, pedindo a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.